18 de setembro de 87. Eu era dono do ferro velho, quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. Parece que pouco mais de 300 quilos. E tinha quantas gramas aí dentro? Na ocasião em que ocorreu o acidente, haveria cerca de 20 gramas de Césio 137. Embora a fonte como um todo, incluindo o agregante, incluindo os átomos de Césio que já se haviam desintegrado no decorrer dos 30 anos de existência da fonte, haveria de material cerca de 100 gramas. No mês de setembro de 1987, marcou Goiânia e o Brasil para sempre. Infelizmente, não são boas memórias desse período. A capital do estado de Goiás, na região centro-oeste, sofreu o maior acidente radioativo da história brasileira. A inocência, a irresponsabilidade e a falta de conhecimento transformou o Césio 137 conhecido em todo o Brasil. O Césio 137 é um isótopo radioativo do elemento césio, possuindo número atômico igual a 55 e número de nêutrons igual a 82. O nome deste se origina do número de massa, que é 137. Um elemento é isótopo do outro quando possui o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. Muitos destes são radioativos, possuindo uma instabilidade, em que o núcleo desses átomos são incapazes de se manter inteiros, ou seja, tendem a se dividir em partes, ocorrendo assim o decaimento nuclear, dando origem a outro elemento. Assim, o núcleo libera radiação e partículas eletromagnéticas. No caso do Césio-137, é liberado partículas beta e radiação gama. Com o conjunto desses nuclídeos, é possível saber o período de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade desses nuclídeos decaiam. O período de meia-vida do Césio-137 é de 30 anos, se tornando o Bário-137. O perigo do contato com o Césio-137 é que, por emitir radiação, é bem nocivo à saúde, e ao interagir com esse material, causa grandes impactos e danos irreparáveis. O radioisótopo Césio-137 tem uma energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, sendo uma radiação ionizante, causando assim danos nas moléculas do DNA e aparecimento de células cancerígenas. Apesar do Césio-137 apresentar grande perigo para a saúde, ele também possui vários benefícios, como sua utilização na conservação de alimentos, usado para eliminar micro-organismos presentes nestes, diminuindo a incidência de doenças. Vemos também sua utilização em aparelhos de radioterapia, que são direcionados para impedir e destruir células de um tumor, sendo de grande importância para a medicina. O Césio-137 é um isótopo radioativo e é usado em equipamentos de radiografia, além de ser utilizado como catalisador na hidrogenização de certos compostos. O isótopo radioativo de Césio é usado em campo médico para tratar diversos tipos de doenças como câncer. O cloreto de Césio que ocasionou o acidente fazia parte de um equipamento hospitalar usado para radioterapia, que usava o Césio-137 para irradiação de tumores ou de materiais sanguíneos. A principal fonte causadora do desastre foi o aparelho de radioterapia que possuía o Césio-137, onde foi encontrado em uma clínica desativada por catadores e velhos, gerando um grande perigo ao ser humano, por sua radiação que emite partículas ionizantes e radiações eletromagnéticas, capaz de atravessar a pele e causar infertilidade e diversas doenças como câncer, problemas cardíacos e distúrbios mentais. A história desse acidente começou no dia 13 de setembro de 1987. Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, dois catadores de lixo de Goiânia, decidiram vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, localizado na Avenida Paranaíba, centro da cidade, e acabaram encontrando um equipamento de radioterapia. Chegando na casa de Roberto, que ficava na rua 57, eles abriram o equipamento no intuito de separar o que daria para vender. Com a chave de fenda e marretadas, abriram a parte superior do equipamento que até então eles não sabiam o que era. No interior havia 19 gramas do Césio-137. Depois eles levaram para o ferro velho de Devair para desmontar e vender as peças. Após 3 dias, ao entrar na sua garagem, ele viu um brilho na sua parede e ficou curioso para ver o que era, e quando ele olhou, esse brilho vinha da peça. E assim, quando ele olhou dentro da peça, que ele abriu, ele viu um pó
parecendo um sal de cozinha durante o dia e à noite ele brilhava. E assim ele ficou encantado, acreditando que seria algo valioso ou até mesmo sobrenatural. Ele deixou uma frase, e assim, eu me apaixonei pelo brilho da morte. E foi assim que o Césio 137 foi se espalhando cada vez mais entre familiares e vizinhos. No dia 24 de setembro iniciou talvez uma das partes mais tristes dessa história. Nesse dia, Ivo, o irmão de Devair, foi visitá-lo como de costume. Após ele ver o pó brilhante, ele decidiu fazer uma surpresa e levar um pouco para sua filha, Lady das Neves. Chegando em casa, Ivo espalhou o Césio na cama de sua filha. Lady, impressionada com aquela substância, começou a brincar junto com a morte. Descontaminação de pessoas que entraram em contato com a radioatividade. É feita de acordo com o grau da contaminação. Se a contaminação não for alta, a pessoa passa primeiramente por um processo de lavagem com água, sabão e vinagre. É importante ressaltar que a água utilizada também é controlada, pois conterá radioatividade após o processo. Uma segunda indicação é aumentar a sudorese, o suor do corpo das pessoas contaminadas, por meio de exercícios físicos em esteiras ergométricas ou através do uso de saunas. Já em casos mais graves, nos quais o material radioativo ficou muito tempo em contato com a pele e foi absorvido pelo organismo, a pessoa passa a ser monitorada. Realiza-se um tratamento com injeção do sal azul de Prússia, também denominado radiogardase. Esse medicamento de origem alemã é absorvido pelo tubo gastrointestinal e é de baixa toxicidade, funcionando como uma resina de troca iônica. Ele faz com que o césio, que é excretado por via urinária, passe então a ser também eliminado pelas fezes. Na época do acidente, os farmacêuticos da Marinha do Brasil conseguiram desenvolver outro medicamento, o ferrocianeto de ferro e potássio, capaz de absorver 90% do césio no organismo. As pesquisas e ensaios clínicos desse medicamento continuam sendo realizados. Atualmente, para o atendimento é dividido em 3 grupos, nos quais tiveram contato com a radiação. O grupo 1 é formado pelos filhos e netos dos acidentados naquela época. Foram afetados diretamente com 20 rádios ou mais. O grupo 2 também é formado pelos filhos e netos dos acidentados, sendo afetados diretamente só que com menos de 20 rádios. No caso do grupo 3, é formado por vizinhos e pessoas que trabalharam nos locais contaminados, como policiais militares e bombeiros e outros servidores. Toda a descontaminação e limpeza das áreas afetadas pela radiação seguiram os protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O manuseamento incorreto e a céu aberto do Césio 137 fez com que todo o solo e água da região fosse contaminado, uma contaminação ímpia e invisível. Após afetado pela radioatividade, o solo não se tornará infértil, mas levará consigo a radiação em toda a vegetação que ali nascer, e todo ser vivo que consumir produto da mesma estará ingerindo a mesma radiação. Da mesma forma, acontece com a água. A radiação afeta peixes, sua vegetação e favorece a desarmonia do ecossistema. Além do solo, casas, pessoas e animais foram infectados. Depois do contato, foram apresentados desde os primeiros dias os seguintes sintomas: náusea, tontura, vômito e diarreia. Houve 4 mortes e diversas consequências que são vistas até hoje, quase 34 anos depois. Consequências como o aumento da propensão de doenças cancerígenas, amputação de membros, problemas no sistema reprodutivo, depressão, alcoolismo, uso de drogas e danos psicológicos. Acredita-se que atualmente não há possibilidade de contágio de doenças devido ao Césio 37, fora as pessoas que tiveram contato direto em 1987 com material radioativo. Eu não almoço, eu nunca fui de almoçar não. Mas nesse dia, não sei o porquê, eu cismei de comer um pouquinho dessa feijoada. Aí eu comecei a ter vômitos, diarreia, daí por diante. E foi passando no dia 24, foi o dia que começou a cair meus cabelos. Eu estava num lugar que, sei lá, e então falaram, poxa, foi o dia que eu mudei de cor também, né? Mas deve estar preto, você tá o quê? Tá crioulo? E eu nunca até fui lá no banheiro,
bicho mesmo, mas muito mais preto, né? E cismei pegando fui para o chuveiro. Quando a água bateu aqui, começou a cair aquele monte de cabelo. Aí eu perdi o sabor, eu podia comer 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, uma porcaria só, não tinha sabor. E meus pelos caindo, comecei a inchar. E a Gabriela, de 37 anos, e Leide, de 6, morreram no mesmo dia, 23 de outubro. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um, Admilson, de 18. Armazenamento. Foi construído um depósito definitivo para os rejeitos do Césio 137, localizado em Abadia de Goiás, a cerca de 20 quilômetros do centro de Goiânia. Este depósito abriga cerca de 60% do total de rejeitos produzidos em Goiânia, cujo tempo de decaimento é de até 300 anos. Desse grupo, 16% exigem confinamento superior a 150 anos e 41% isolamento de até 150 anos também. O material se encontra dividido em 1.200 caixas e 2.900 tambores e 14 contêineres de concreto ou metálicos, podendo ficar confinados até 600 anos. Ele nasceu, parece que minha vida foi melhorando. Às vezes eu tava com ela lá assim, minha filha, fala pra sua mãe arrumar que nós arrumamos ali. Aí eu ia pra Brasília, né, nós ia pras festas. Pecuária, todo dia eu tinha que levar na pecuária. Mas essas festas que saem na Praça Cívica, todo dia eu tinha que levar. Ela ia correndo, eu tinha que trazer ela no braço com 2, 3 bolas. Então, ela foi tudo pra mim. Que no dia que eles fizeram um exame de medula nela, ela falou, pai, eu tava tão boa, pra que o senhor deixou de fazer aquilo em mim? Que ela piorou, sabe, daquele dia, né, que eles fizeram o exame de medula nela, eles fizeram cedo, ela morreu à tarde, né? Então o vizinho aqui, ele é bem de vida. Às vezes ele vê a gente, sabe, ele chama os amigos. Ah, vem cá, esse cara aqui é do Césio. Aqui ninguém é de Césio. Eu nem não gosto de ver ele assim, sabe? Porque é só ele ver a gente e fala. Isso aqui é do Césio. Ali, ninguém é do Césio, não. Isso é uma fatalidade.